Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Hora de conversar com Juliana Rosa. Como noticiamos mais cedo, o PIB da China no terceiro trimestre ficou... Eu ia falar um pouquinho abaixo, mas não é um pouquinho abaixo, não. Ficou um bom tanto abaixo do previsto. Juliana, geralmente os nossos soluços de crescimento vêm sendo puxados pela China. Isso é uma má notícia para o Brasil. Com certeza. Quanto que esses números vão nos afetar? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia para Sheila, para Carla, para você ouvinte. Nessa manhã chuvosa, vi que você trouxe um casacão, tá frio pra caramba. Friozinho, né? Quando eu saí de casa, eu já percebi que eu exagerei, mas tá chovendo. Mas pra carioca, eu tô sempre achando frio aqui. Mas a gente tem dois problemas com esse crescimento menor da China. Tanto quando você olha pelo que você falou, pelo lado de que a China é o país que mais compra produto do Brasil, então se a China cresce menos, compra menos do Brasil, desvaloriza também os preços dos produtos que a gente mais vende para eles, minério de ferro, soja, enfim, os alimentos em geral, petróleo e tal. Agora, por outro lado, o que a gente tem é a China está crescendo menos porque ela está tendo dificuldade de produzir mais porque está faltando energia por lá. Então, falei aqui de petróleo, mas na verdade o petróleo, mesmo ela crescendo menos, vai continuar subindo, né? Porque está tendo falta de energia no mundo. O mundo cresceu muito rápido depois da pandemia e está faltando um monte de coisa, né? E a China crescendo menos, com a falta de petróleo especificamente, de energia, a China produz muita energia baseada no carvão. Então, tem a China tanto tentando poluir menos dentro das metas de poluição, quanto faltando energia de uma maneira geral, porque se ela tenta poluir menos emitindo carvão, ela busca outras fontes de energia mais limpas, mas essas fontes estão sendo muito disputadas no mundo. Então a gente está tendo a China fazendo racionamento, é uma loucura isso, né? Paralisando fábricas para poder acelerar, dar conta ali dos pedidos e não está conseguindo entregar também. Isso para a gente tem esse outro lado, que é o lado de que aqui no Brasil não está chegando peça, né? A gente tem as indústrias, principalmente automotiva, reclamando paradas porque as peças não chegam. E não é só a indústria automotiva é a mais emblemática porque eles utilizam muito semicondutores. Então todas as indústrias, as mais dependentes de tecnologia principalmente, estão sentindo muito essa falta de produto eletroeletrônico, eletrodoméstico, mas também indústrias em geral, indústria química. A gente tem ouvido muitos relatos. Então quando demora a chegar, quando chega é caro, né? O preço está muito alto, todo mundo querendo, o preço se valoriza. E aí a gente traz tanto baixo crescimento, ou seja, demora a chegar, atrasa a produção, quanto quando chega os insumos tão caros aqui no Brasil. Então a tendência com essa China produzindo de uma maneira mais lenta, e isso preocupa no sentido de que a gente tem uma previsão de crescimento que pode ser menor, né? A gente falou aqui na sexta-feira do dado do Banco Central, o IBCBR, que depois do dado de sexta-feira, com a produção da indústria brasileira crescendo, tendo queda mais forte do que o previsto, as previsões de PIB diminuíram, né? Saiu agora o Focus também mostrando isso já, né? As previsões de crescimento diminuíram para esse ano e para o ano que vem, novamente. Não aguento mais isso. Quantas semanas? Já umas 20... É impressionante, né? 40 mil semanas, né? Mas realmente não para de... Estava olhando aqui o dado, acho que está no telefone. 9 semanas e meia de horror. Isso. Só que muito mais, né, Juliana? Pro PIB a gente tem... o PIB até tinha parado um pouco de cair, viu, Carla, para esse ano. Agora caiu, tinha parado nos 5,04, agora 5,01. Para o ano que vem... caiu pela segunda semana seguida, agora está 1,50, a média era 1,54 da semana passada. E esse é o dado mais preocupante, né, Ju? Normalmente os especialistas, economistas dizem a gente tem que olhar para o PIB de 2022. Isso. Não é? Porque esse de 2021 ainda está muito contaminado por essa coisa da pandemia, né? Eles estão dizendo aqui, nas análises que eu estava lendo aqui das consultorias, dos bancos, é que no ano que vem essa falta de peças tende a se normalizar. Só que se falava isso esse ano, né? No final do ano e tal, o negócio já vai estar melhor e não está.
Então, com esse dado da China divulgado hoje, realmente preocupa mais no sentido tanto de inflação mais alta, com as previsões também aumentando aqui no relatório do mercado financeiro que o Banco Central divulgou agora há pouco, quanto para a questão do crescimento. A gente tem uma dificuldade em saber quando exatamente a gente vai chegar nesse normal, né? Quando é que vai estar tudo normal. Tem a variante Delta também chegou a afetar vários portos na Ásia, na China. Então, eles estão sendo muito drásticos, assim. Começa a pipocar alguns casos de Covid, eles vão lá e fecham, né? A produção, fecham o porto. Então, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter as cadeias de produção normalizadas. Então, esse dado da China preocupa muito, é isso. Tanto do ponto de vista de falta de peças, de matéria-prima, quanto do ponto de vista de inflação. Vamos esperar para ver se, de fato, com o avanço da vacinação e com uma perspectiva agora de que em algum momento as economias não vão crescer na velocidade que estavam crescendo também e as coisas vão se ajustando dentro da normalidade, né? Juliana, eu lembrei agora daquele filme Um Bonde Chamado Desejo, em que a personagem da Blanche falava assim, sempre dependi da boa vontade de estranhos. A gente vai sempre depender da prosperidade de outros países? Não vai ter um dia em que o Brasil vai ter seu momento de locomotiva e não de vagão? A gente vai conseguir gerar crescimento sustentável com a nossa indústria sem ficar tão visceralmente dependente dos soluços de indianos, chineses, americanos? Pois é, tanto é, Megali, que é isso, a gente depende deles, né, hoje, basicamente, tanto é que eles estavam ajudando a gente esse ano, e como vão crescer menos a partir de agora, ano que vem e tal, entrando num período de certa normalidade, a gente vai crescer menos também, porque a gente não tem fôlego sozinho para crescer como a média mundial. Então, a gente está sempre ali na lanterninha, né, como você falou, né, pegando ali aquelas migalhas e tal, e a gente não tem fôlego para crescer por conta própria. A gente tem um desemprego alto, a gente tem a questão de pouco recurso público para distribuir, gerar riqueza e fazer as reformas necessárias, tributárias. O Paulo Guedes insiste ainda nesse discurso, né, que vamos ter reforma tributária, vamos ter reforma administrativa, mas ninguém acha que tem clima político para avançar nada mais. Então, a gente fica realmente sempre naquele custo Brasil pesado e sem as políticas públicas necessárias para poder avançar, né? A gente está sempre preso nessa armadilha aí do baixo crescimento, tentando surfar na boa onda internacional. Daí, quando a boa onda internacional ela baixa, né? A gente, todo mundo cresce menos, mas você vê a China cresce pouco, 4,9, né? Tô vendo aqui as projeções. Pô, o Japão vai crescer 3,2 no ano que vem, a Alemanha vai crescer 4,6. Até os emergentes, Megali, vão crescer 3, 4, a gente vai crescer 1,5. Deixa eu ver, ó, economia mundial 4,9. A média mundial é de 4,9 e a gente 1,5. Não dá. México, que é um país tão esculhambado quanto o nosso, vai crescer 6. Isso aqui é tudo projeção do FMI, tá? Sim. 6%, é isso? 6,2% esse ano. E 4 no ano que vem. Exatamente. Pô, tá todo mundo dando uma surra aqui no Brasil. É a mesma coisa que a inflação, né, que a gente tem conversado, né? Tá todo mundo falando, mas a inflação é problema do mundo, tá faltando peça, o petróleo tá caro, o combustível tá caro no mundo, sim, mas a média de inflação nossa é acima de 10%. Só 3 países no mundo ali das economias mais desenvolvidas do G20 tem inflação acima de 10%, que é o Brasil, Argentina, Turquia, exatamente. O resto, todos os outros emergentes têm inflação menor, ou seja, a gente tem problemas internos, como você falou, que atrapalham o crescimento e atrapalham mais ainda a inflação, que também come crescimento, né? Sobe a música do Oscar, porque agora acabou o tempo. Juliana Rosa pintou um cenário nada cor-de-rosa para esse começo de semana, mas eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Brasileiro não desiste. Não desistimos nunca. Ju, boa semana para você. Beijão para vocês também. Beijo.